Então, gente, gostaria de falar uma coisa sobre graça. Hoje nós temos algumas teorias, algumas divagações evangélicas sobre graça. E eu gostaria de dar a minha humilde opinião sobre esse assunto. Eu entendo graça não de uma forma que é algo maior do que realmente ela é. Eu entendo que a graça, ela aconteceu, quando o véu do templo se rasgou. Lembra lá quando Jesus morreu e o véu se rasgou de alto a baixo? Esse véu era, na verdade, uma cortina muito grossa para separar os ambientes do templo, da parte interna do templo, da parte do santuário, do santo e do santo dos santos. E quando esse véu rasga, ou seja, esses dois véus que separavam o santo do santíssimo, ele significa graça. Ou seja, você pode entrar. Isso aconteceu na sinagoga, isso aconteceu no templo judaico. Então significa o quê? O povo judeu não poderia entrar, ninguém que fosse sacerdote não poderia entrar, e agora eles poderiam ver o que está lá dentro. Eu não sei se eles entraram de imediato, mas eles podiam ver tudo que estava destacado dentro do Santo dos Santos. E isso é uma graça, porque ninguém até então tinha tido o privilégio de ver o que tinha nesse ambiente, neste lugar. E eu entendo graça como que o véu se rasgou não só para o povo judeu, mas ele se rasgou para nós que somos gentios também. Ou seja, nós temos a oportunidade de entrar na presença do Pai. Nós temos esse lugar para entrar na presença do Pai. Isso é graça. Mas, pastor, a graça não é algo sobrenatural? Não. O que nós recebemos depois disso é as consequências da aliança. Quando nós que somos gentios, nós nos convertemos, nós temos que fazer uma aliança com um Deus. Por quê? Porque o nosso Deus original não é o Deus, Nós não somos judeus. Deus, ele tem uma aliança com o povo judeu. E isso, ponto final. Nós somos gentios, então nós temos que mudar de deuses. Então precisamos fazer uma aliança com um novo Deus. Nós temos que mudar essa mentalidade de Deus. Ou seja, o nosso Deus é outro agora. A partir daí nós temos um outro Deus, que é o eterno. E é interessante porque quando fazemos aliança, toda aliança, ela traz consigo responsabilidades, ela traz as benesses ou as bênçãos da aliança, mas ela também traz os comprometimentos e os deveres dessa aliança. Então, o que nós temos que passar a viver a partir do momento que eu faço uma aliança com Deus? Os deveres. E eu recebo, em contrapartida dos deveres, todas as bênçãos ou todos os privilégios dessa aliança. É simples assim. Então, a graça que nós ouvimos pela vida inteira, ela é simplesmente a recompensa de uma aliança com o Eterno. A recompensa de uma aliança com Deus. Vocês estão entendendo? É simples, não é complicado de entender. Uma vez eu fui desafiado por uma testemunha de Jeová. Ela disse assim para mim: vocês falam para as pessoas aceitar Jesus, e isso não está na Bíblia. Eu fiquei bravo demais, eu fui para a Bíblia, eu digo não, eu vou provar para ela que isso existe. E sabe o que eu descobri? Não existe mesmo, não está na Bíblia. Não existe um versículo na Bíblia dizendo aceite Jesus e será salvo. Não existe. Quem pode aceitar Jesus é só um judeu. Porque ele não aceita Jesus, ele aceita o Messias. Ele aceita aquele que Deus enviou para eles. Nós não, nós temos que mudar de deuses. Nosso Deus era Tupã, principalmente eu, que sou da raça indígena, Os que tem o meu avô que era da raça negra, veio da África, o Deus dele era outro. Os nossos deuses eram outros. Mas nós, por causa do catolicismo, achamos que nós só precisamos mudar de religião. Não, nós mudamos de deuses. Nós temos um novo Deus, alguém que vai dirigir, vai nos abençoar, mas nós temos um compromisso
com esse outro Deus que agora passa a ser o nosso Deus, que é aquele eterno, o de Israel. Ele comprou o Israel, ele é o seu povo. Eu também não creio nessa teologia de substituição, que Deus rejeitou Israel e agora nós somos o Israel de Deus. Isso não está na Bíblia, né? A Bíblia diz que nós recebemos essa graça de podermos nos aliançar com Deus. Essa é a graça de Deus para a nossa vida. Podemos fazer uma aliança com o Deus de Israel. Deus abençoe tua vida.